Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter um momento de devocional, então fica comigo até o final. Bom, pessoal, eu sempre quis fazer devocional aqui no canal, nunca consegui fazer por conta da correria, e eu acho que esse é o momento oportuno para isso, porque nós temos vivido dias terríveis por causa do coronavírus, né? Tem sido muito difícil, eu tenho acompanhado, eu tenho clientes, clientes que são comerciantes, então eu tô ainda mais por dentro de quão terrível está sendo em todos os sentidos para o mundo e para o Brasil, para a nossa cidade aqui. Então hoje eu vou trazer uma palavra para o seu coração, que Deus colocou no meu coração hoje de manhã, e eu quero levar essa palavra para o seu coração. Então abre o seu coração, Deus quer falar com você, tá bom? Tá lá em Esther, eu fiz um rascunho aqui, tá, gente? Então tá lá em Esther 3:11. Antes de eu começar a ler aqui o versículo, eu quero falar para vocês um pouco da história. Esther, para quem não sabe, né, ela era uma judia e ela foi, quando o rei estava selecionando, vendo com quem ele iria se casar, ele escolheu Esther. Então Esther se tornou rainha. E Esther era uma mulher linda e era uma mulher muito sábia. E aconteceu que um homem que era da confiança do rei, que chamava Haman, ele era contra os judeus, então ele estava manipulando o rei para que o rei matasse os judeus. Ele tinha raiva dos judeus, em especial de Mardoqueu, que era tio de Esther. Então, Haman, ele conseguiu convencer o rei para que o rei emitisse uma carta dizendo que todos poderiam bater e judiar do povo judeu e até matar. Então, Esther, ela ficou sabendo disso e ela então pediu para que as suas servas falassem com o tio dela, que era o Mardoqueu. E o tio dela, quando ele ficou sabendo desse decreto, o tio dela rasgou suas vestes e ele vestiu um pano de saco, né? Roupa de saco, um pano de saco mesmo, que usavam na época. E aí Esther tentou convencer ele, falando pra ele... Gente, eu tô falando com as minhas próprias palavras e bem resumido, então é bom você ler o livro de Esther, que é bem curtinho, mas é muito interessante. E aí Esther tentou convencer ele, mandou levar roupas pra ele, para que ele para que ele vestisse roupas novamente, porque ele não podia entrar no palácio do rei se ele estivesse com um pano de saco, né? E aí, o tio de Esther, né, Mardoqueu, ele não quis, ele disse assim e ele tentou convencer Esther para que ela falasse com o rei, para que ela pedisse ao rei, clamasse ao rei, para que ele tivesse misericórdia do povo judeu e não fizesse isso. Então, agora a gente vai ler aqui no Esther, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, ó. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem, isso daqui é Esther respondendo ao tio dela, tá, gente? Esqueci de falar. Esther estava respondendo ao tio por que ela não poderia falar com o rei sobre os judeus. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar para ter com o rei. Então, Esther, por mais que ela era esposa do rei, ela não poderia ir ao rei a hora que ela queria. Ela só poderia ir até o rei quando ela fosse chamada. Se ela fosse até o rei sem ser chamada, ela correria o risco de ser morta. E aí ela continua falando.
e referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Os servos levaram as palavras de Ester para Mardoqueu. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois se todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegasse ao reino? De novo Ester mandou responder a Mardoqueu. Ela disse: vai, ajunta todos os judeus que se achem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. Se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto lhe ordenara. Gente, essa última frase aqui de Ester pra mim é sensacional, assim. Eu sempre que eu ouço, eu arrepio, eu fico impressionada com Ester, porque ela disse: se perecer, pereci. Ou seja, se ele me matar, matou. Se eu morrer, morri. Mas eu pelo menos fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz aquilo que eu fui chamada para fazer, né? Então, eu quero observar alguns pontos com vocês. Eu vou finalizar a história daqui a pouco para vocês saberem como terminou. Então, tem alguns pontos que eu quero ressaltar com vocês nessa história, que o primeiro Ester, ela teve medo. Sim, aqui a Ester ia morrer junto com os judeus, ela ia morrer porque a sentença era para todos os judeus, então ela era judia, isso incluía ela iria morrer. Então de início ela ficou com medo e preocupada, mas ela decidiu não permanecer nisso. Então nesse primeiro momento todos nós estamos preocupados, receiosos, com medo, mas não adianta nós permanecermos nisso, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar preocupado, isso não vai resolver o nosso problema. Ela decidiu, então, ouvir a voz do Senhor, né? De que forma? Ela ouviu um homem de Deus falando através de um homem, né? Que era o tio dela. E ela decidiu, então, ouvir a voz de Deus. O segundo ponto é que Ester, ela discerniu o tempo de Deus. O tio dela falou para ela: quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada como rainha? Deus está falando para você: quem sabe não foi para esse tempo que você tá aí na sua casa, que você tá aqui nesse mundo. Gente, ó o gatinho aqui fofo, gente. Ele é muito fofo. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamado. Nós cristãos, você que crê em Deus, eu não estou falando nada de religião, você que crê em Deus, você não pode ficar calado. E não é sair pra rua, gente, não é ir visitar, não é ficar desobedecendo as autoridades, não. Nós temos as redes sociais. Eu estou usando as redes sociais como uma forma de falar do Senhor para as pessoas. Então, nós não podemos ficar calados. Você não pode ficar aí na internet divulgando as notícias ruins. Você não pode ficar aí divulgando... notícia ruim já tem demais, gente. Vamos parar de divulgar notícia ruim. Começa a dar palavra de ânimo, porque tem muita gente... Você às vezes está aí preocupado e tudo mais, mas às vezes você tem o que comer na sua casa. Às vezes você tem, né, tem água, tem energia e você tem, às vezes, uma certa provisão ainda para esses dias. Mas tem pessoas que não têm nada. Tem pessoas que estão totalmente sem esperança. Leva uma palavra de esperança para elas. Comece a falar palavras de fé, palavras de esperança. Porque quem sabe não foi para esse tempo que você tá aí. Vamos discernir o tempo de Deus para nós. Esse é o tempo de nós brilharmos. Esse é o tempo de nós falarmos de Jesus como nós nunca falamos, até porque ele tá muito perto de voltar. Amém? O próximo ponto Ester entendeu quem ela era. Ester entendeu que ela era a rainha. Ester entendeu que ela era a filha de Deus.
que ela era aquela que podia mudar as circunstâncias. Então nós temos que saber quem nós somos filhos de Deus. Se você aceitou Jesus no seu coração como seu Senhor e o seu Salvador, você é um filho de Deus, e como filho de Deus você pode orar e você pode declarar aquilo que vai ser. Não declare medo, não declare mais palavras ruins, declare aquilo que vai ser, porque você é filho do rei, você é aquele que pode falar e vai acontecer, porque a Bíblia nos diz isso, que quando nós orarmos, vai acontecer, porque nós somos filhos do Deus vivo, nós somos filhos daquele que pode fazer todas as coisas, nós somos filhos do rei, essa é a nossa identidade, filhos do rei, e por isso você pode orar, e você pode declarar, e você pode crer na provisão sobrenatural de Deus, você pode crer que esse vírus vai acabar, que não vai chegar vírus nenhum na sua casa, na sua família, porque você é filho do Deus vivo, você é filho do rei, do dono de todas as coisas. O próximo e último ponto é, Esther, ela decidiu andar por fé. O que ela fez, gente? Qual foi a atitude dela? Foi ficar reclamando, chorando, triste, com medo, escondida num cantinho? Não. Esther, ela decidiu jejuar e orar. Ela também não agiu com irresponsabilidade, e é bom ressaltar isso. Esther não agiu com irresponsabilidade. Ela não simplesmente foi lá no rei de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, Esther, ela decidiu jejuar e orar por 3 dias, e ela levantou um clamor entre o povo. Ela pediu para todo o povo judeu orar e jejuar junto com ela, porque ela sabia que a oração e o jejum têm poder. Então, nós não devemos sair aí para as ruas de qualquer jeito, né? Nós temos sim que obedecer às autoridades, mas nós precisamos nos levantar em oração, nos levantar em jejum, jejuar e orar, porque esse é o tempo de nós jejuarmos e orarmos, porque nós estamos vivendo dias que são maus, e nesses dias nós precisamos nos levantar em oração, em jejum, não ficar reclamando, não ficar chorando, não ficar com medo, não deixe o medo dominar o seu coração, mas antes, se levante aí na sua casa, com sua família, fala para sua família, gente, vamos fazer um jejum nesses dias? Nós vamos jejuar e orar pela nossa cidade, pela nossa família, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. Porque essa praga não vai chegar na nossa casa. Nós não aceitamos essa praga, mas chega, sai em nome de Jesus. É assim que tem que ser. Então Esther, ela decidiu jejuar e orar. E depois de 3 dias ela se pôs na presença do rei. Que dia glorioso. Eu tenho certeza que Esther, ela se pôs lá em fé. Eu tenho certeza que no dia que Esther, ela se colocou lá diante das portas, né, da sala do rei, ela se colocou lá em fé. Esther, quando ela entrou pelas portas do rei, o rei perguntou para ela o que ela queria. E Esther, ela se prostrou, e o rei, ele estendeu o cetro de ouro. Quando o rei estende o cetro de ouro, ele está demonstrando que aquela pessoa, ela recebeu o favor do rei, ela não será morta. E Esther se levantou e tocou o cetro do rei. Então, Esther recebeu o favor, e depois ela preparou, olha gente, tanto que Esther é uma mulher sábia, caraca, ela preparou um banquete. Ela falou, o rei perguntou o que ela queria, né? E ela falou que queria fazer um banquete pro rei e pra Ramã, que era o cara que estava, né, armando tudo contra os judeus. Então, ela fez um banquete maravilhoso para o rei. E nesse banquete, ela expôs a traição de Ramã, e ela conseguiu alcançar a favor do rei e salvou todo o povo judeu. Olha que palavra poderosa, gente. Esther foi uma mulher que é referencial para nós. Eu sei que aqui no canal a maioria que me segue são mulheres, e eu quero enviar essa palavra para as irmãs da igreja onde eu congrego também. Então, você mulher, você foi levantada para esse tempo, para orar pelo nosso país, para orar pela nossa nação, sabe? Não fica reclamando, não fica chorando, não fica espalhando notícias ruins. Nós somos profetas, nós podemos falar aquilo que o Senhor quer que nós falemos, porque nós somos as filhas do rei.
Amém? Então se levante, assim como Esther se levantou em oração, em jejum, nós vamos nos levantar. Eu quero convidar você nesses dias. Todos os dias eu estou acordando mais cedo e orando e lendo a palavra do Senhor e declarando a palavra do Senhor. Então eu quero desafiar você, mulher, que está vendo esse vídeo junto comigo. Eu quero desafiar você a orar e jejuar junto comigo nesses dias. A nossa oração e o nosso jejum tem muito poder. Nós somos as filhas do Rei. Amém? Olha o que a Bíblia fala em Mateus 7, no versículo 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, o que bate abrir-se-lhe-á. E assim é o nosso devocional de hoje. Eu vou finalizar com uma oração. Coloque a mão no seu coração, faça essa oração comigo. Olhe aí onde você está comigo, se você puder. Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa palavra. Pai, nós pedimos, nós nos levantamos agora em oração, em clamor pela nossa nação, Pai. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa nação. Pai, que o Senhor venha com o seu favor. Nós clamamos pelo seu favor, Pai. O seu favor imerecido. Pai, nós não merecemos, nós realmente somos uma nação, Pai. Nós pecamos, nós erramos, Pai, mas nós clamamos pelo Senhor. Nós clamamos pelo seu favor, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que esse vírus agora, Pai, é cancelado. Nós declaramos em nome de Jesus que esse vírus não vai entrar na casa de nenhuma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que praga alguma chegará à nossa tenda, porque essa é uma promessa do Senhor para nós. E assim nós cremos, Pai, nós cremos que nós vamos nos levantar como cristãos nesses dias, Pai. Nós nos levantaremos em oração e em jejum, e eu sei, Pai, que o Senhor ouvirá o nosso clamor, porque nós somos os seus filhos amados, Pai. Nós somos os seus filhos amados, e o Senhor se importa conosco, Pai. E nós te agradecemos, porque nós sabemos, Pai, que toda essa situação difícil, ainda que seja muito difícil, ela vai cooperar para o nosso bem. Nós sabemos que está muito próximo a vinda do Senhor. Esse é um sinal da vinda do Senhor, Pai. Pai, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram para ouvir e ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos, Pai. Pai, nós queremos ir com o Senhor, Pai. Nós queremos viver com o Senhor. Pai, abra os olhos dessas pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Em nome de Jesus, nós declaramos que nossas vidas são guardadas, nossas casas são guardadas e toda provisão que nós precisarmos, nós teremos em nome de Jesus. Amém. Amém? É assim que eu termino o devocional de hoje. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida e tenha te ajudado de alguma forma. Lembre-se de compartilhar para ajudar outras pessoas a levar uma palavra de fé para outras pessoas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!